Mas tem uma coisa que na verdade as pessoas não percebem. Vamos lá, para que você possa entender. Eu gosto muito do taoísmo. Eu acho que é uma ideologia fenomenal. Eu não tive muito tempo ainda para examinar com profundidade, né? Eu li alguns, mas li muito pouco sobre eles, né? Como Confúcio, por exemplo, né? Também tem o Lao Tse. Mas não tive tempo ainda de me aprofundar muito nessa filosofia do taoísmo. Uma das coisas que acredito que até mesmo você conheça, e é muito comum dentro do taoísmo, é o símbolo do Yin e o Yang, né? E que basicamente você tem aquele símbolo onde você tem dois lados, né, como se fossem duas serpentes, né? Você tem dois lados, o lado branco com uma bolinha preta e você tem um lado preto com uma bolinha branca, né? E traduzindo esse símbolo ele está falando acerca da dualidade, né? Uma dualidade que as coisas por si só possuem. Então, você tem o lado branco com a bolinha preta. Isso pode representar que dentro do bem existe o mal. Não é verdade que, por exemplo, quando você quer fazer o bem para uma pessoa, muitas vezes você acaba estragando ela? Quantas vezes você. é, Quer ver uma coisa, por exemplo, que acontece muito com pais e filhos? É quando, por exemplo, os pais, eles costumam a dar tudo aos filhos. E chega um determinado momento que os filhos acham que dar coisas a eles é uma obrigação dos pais. Ou seja, os filhos não levaram aquela atitude dos pais como uma atitude de amor, de carinho, mas como uma obrigação do seu papel de pai ou de mãe, né? Como aquele filho que diz, né? Ah, mas quem mandou você me pôr no mundo, né? Você me pôr no mundo porque você quis, então agora tem que me engolir, né? Tem muitos filhos que têm esse comportamento. E por quê? Porque acredita que é tudo obrigação dos pais. E na verdade não, né? Era simplesmente uma ação dos pais realizada pela vontade que eles tinham de cooperar para com o filho, mas não necessariamente é uma obrigação. Então aconteceu que muitas vezes você fez o bem para outras pessoas e muitas vezes aquelas pessoas passaram a acreditar que aquilo era uma obrigação sua. E por aquilo ser uma obrigação sua, esperam aquilo de você como se fosse uma obrigação. Só que muitas vezes você não pode dar, não é verdade? E o que acontece? Acontece que aquelas pessoas, ou os seus filhos, por exemplo, né, dentro do nosso exemplo, os filhos eles passam a acreditar que aquilo é obrigação dos pais e muitas vezes ficam irados porque os pais não estão cumprindo com a sua própria obrigação, que na verdade não é uma obrigação deles, entende? Mas dentro da crença e da visão de mundo dos filhos, o é. Então acontece, e a questão do mimo é um exemplo extremamente claro disso. O que é um mimar? O que é, por exemplo, uma criança mimada? Uma criança mimada é que foi aquela criança que ela recebeu diversos presentes, ela recebeu diversas recompensas por simplesmente não fazer nada. Ela era recompensada pelo nada. Entende? Ela não tinha que ser, por exemplo, uma boa pessoa para ganhar um presente. Ela não tinha, por exemplo, que tirar boas notas na escola para ganhar um presente. Ela não tinha que fazer absolutamente nada, amar alguém para receber algo em troca. Não, ela simplesmente recebia coisas em trocas, sendo ela ruim, sendo ela boa. O que aconteceu aqui? Aconteceu que, como ela recebia muitas recompensas por ser quem ela passou a acreditar que ela o merecia. E então ela vai exigir isso como se de fato fosse a obrigação, um dever dos outros para com ela. Por isso a criança mimada. A criança mimada acha que é dever dos outros presenteá-la. E então
ela fica esperando aquilo como se fosse uma obrigação de cada pessoa, o que de fato não é. Às vezes as pessoas simplesmente fizeram coisas pensando estar fazendo o melhor. Às vezes as pessoas fizeram coisas acreditando estar sendo bons e justos. Como, por exemplo, também, tem um outro exemplo muito bom aqui, que é o dos pais protecionistas. Eles querem proteger os filhos de qualquer perigo, eles querem sempre estar protegendo. Querem proteger ele de um assalto, querem proteger ele de um determinado problema específico, um conflito, alguma coisa, né, dentro, por exemplo, do próprio trabalho, muitas vezes também querem proteger. E querem proteger, querem proteger, e querem proteger, e querem proteger. Cara, isso é um erro grotesco. Por quê? Por que isso é um erro grotesco? Porque as pessoas, elas precisam ter a capacidade de se protegerem sozinhas. Por quê? Porque você não vai viver a vida toda com alguém te protegendo. Você tem que ser o seu próprio protetor. E você tem que desenvolver essa habilidade de se proteger. Os filhos, eles principalmente têm que aprender a se proteger no mundo. Eles não podem viver sob a proteção dos pais. Por quê? Porque se você ficar protegendo o tempo todo os seus filhos de uma forma, o tempo todo a querer libertá-los, a querer, quer dizer, afastá-los dos perigos do mundo, você vai estar criando eles com uma fraqueza. Você, de uma certa forma, vai estar tornando-os fracos. Por quê? Porque vão ser completamente incapazes de se protegerem sozinhos. Quando eles estiverem sozinhos, são vulneráveis. Então, deve haver uma liberdade para os filhos, para que eles, de uma certa forma, corram riscos de fato. Isso é extremamente saudável. Pessoas que correm riscos, elas precisam disso. Logicamente, esses riscos muitas vezes vão se converter em perigos e acontecimentos trágicos. Mas esse mesmo risco que muitas vezes se converte em algo trágico, ele precisa ser corrido. É lógico que você não vai se pôr em riscos. Por exemplo, você não vai se lançar de cima de uma ponte para correr um risco de morte, por exemplo. Logicamente, isso já é loucura. Agora, correr determinados riscos mais calculados, isso é imprescindível para a maturidade humana. É de extrema necessidade o indivíduo correr risco e aprender a se virar diante desses riscos. Entende? De uma certa forma, essa atitude do protecionista, e isso é muito claro na história, por exemplo, de Buda, né? Qual é a história do Siddhartha? Ele era um príncipe, filho de um rei muito poderoso. E esse rei, ele fez um juramento para si, de que ele ia proteger o seu filho de todo o perigo existente, e que jamais o filho dele conheceria o sofrimento. Bom, já dá para prever o erro que esse rei cometeu. Ou seja, ele criou Siddhartha dentro de uma fortaleza. Siddhartha não era atingido por nada e nada podia atingir Siddhartha. E aconteceu que Siddhartha ele não sabia o que era sofrimento. E quando experimentou, não conseguiu resistir. O mínimo sofrimento era sofrimento demais. E então, na vida adulta, o Siddhartha vai tomar uma decisão. Ele vai tomar a decisão de que ele ia ir em busca de todo e qualquer sofrimento existente, para que ele pudesse se tornar completamente anti-sofrimento, digamos assim, né? E aí começa a jornada do budismo, né? A jornada do Siddhartha, que no meio a todo esse caos, ele vai desenvolver o budismo. Entende? Então, essa história ela ilustra muito bem como dentro do próprio mal,
pode surgir o bem, que dentro do sofrimento pode nascer uma coisa boa. Foi do próprio sofrimento do Siddhartha Gautama que o budismo nasceu. E o budismo nasceu como uma compilação de conhecimentos que partiram de uma experiência genuína de um homem que se lançou em meio ao caos para que ele, de uma certa forma, pudesse conhecer o próprio mundo. Ou seja, não é uma filosofia de Araki. É uma filosofia que foi vivida dentro da própria estrutura da realidade e que foi, de uma certa forma, compilada por meio de experiências genuínas. Você não sabe o valor que tem nisso. Não sabe o valor que tem nisso. Por quê? Porque aquilo é vida real. Não é algo tirado do conto de fadas. Não é algo que você viu nos filmes da Disney. É realidade pura. Só que, claro, muita gente não percebe isso. Aquilo tem um valor insano. Assim como o taoísmo. O taoísmo e boa parte das filosofias antigas, elas foram investigadas com a observação do indivíduo na realidade. A própria palavra teoria em grego quer dizer visão. Ou seja, eu observo o mundo e a partir desse mundo eu extraio uma leitura, uma visão aonde esta visão me orienta neste mesmo mundo que eu observo. Então isso é importantíssimo. E quando a gente observa essas coisas, a gente começa a ver o quão há dualidade em tudo. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando, né, com vocês acerca da raiva, a importância da raiva e um dos erros que o próprio cristianismo cometeu, né, no que tange a nos tornar muito mansos. E naquele vídeo vocês veem claramente a dualidade da raiva. A raiva, muitas vezes, ela te torna burro. Ela te faz pensar menos e agir impulsivamente. O que muitas vezes te faz enfiar os pés pelas mãos. Não é verdade? A raiva tem esse poder de muitas vezes suprimir a nossa razão. Na verdade, a raiva suprime a razão. E faz com que nós tenhamos uma ação enérgica na direção do combate. Nos torna mais combativos e agressivos, e é natural. Essa emoção, raiva, ela existe para isso. Para preparar o corpo humano para a batalha, para a luta, para a peleia. Não é verdade? Então, a raiva, ela nos conduz a essa atitude enérgica de confronto e conflito. Porém, sem ela, o que nós seríamos? Você já parou para pensar que sem a raiva você não teria combatividade nenhuma? Ou seja, no momento de conflito você morreria. E você perderia para aquele que teria mais raiva do que você. Muitas vezes ele poderia até ser mais fraco, mas por conta da emoção ele se tornava mais forte. Porque um cara, ainda que mais fraco com mais raiva, pode vencer o cara mais forte com menos raiva. Por quê? Porque este está muito mais combativo. Você está percebendo isso? Então, a raiva, ela, em muitos casos, ela é boa, ela é necessária, mas em outros casos, ela é ruim e desnecessária. Ela tem uma dualidade. Ela é necessária em alguns momentos e ela não é em outros. Dentro da nossa vida, a gente vai encontrar várias dualidades. Coisas que em certos momentos são boas e coisas que em certos momentos são más. Coisas que em certos momentos serão más, mas que futuramente vão demonstrar terem sido boas. E coisas que agora são boas, mas que futuramente vão demonstrar que são más. E é de responsabilidade nossa reconhecer essas dualidades, porque isso faz parte da sabedoria. A sabedoria é a dose de todas as coisas. A sabedoria é sempre o que vai estabelecer a justa medida. Entende? A coragem sem sabedoria é imprudência. Mas a coragem com sabedoria é audácia. Então a gente precisa dosar tudo. E é de responsabilidade de sabedoria humana fazer isso. É por isso que a sabedoria é imprescindível para uma vida bem vivida. A sabedoria, ela é imprescindível para o ser humano.
e isso não pode ser negligenciado.